Shalom Adonai, certamente você já procurou se informar um pouco mais a respeito do Pesar, esta festa judaica que traz uma referência do divisor de águas na sua caminhada. Sim, um divisor de água em que retrata, em que relata aí um estado de passagem, transição, saindo de um período de escravidão em busca da tão sonhada, tão almejada terra de Canaã, a terra prometida. Mas é importante voltar um pouco no tempo e entender que foram em torno de 75 almas que desceram ao Egito com a família de Jacó, e lá já encontraram José, isso. Por que encontraram José lá? José fruto de um sonho dado por Deus, revelado por Deus, e que ele revelou aos seus irmãos. Isso despertou inveja nos seus irmãos e, consequentemente, ele foi vendido escravo para o Egito, foi parar no Egito, e lá no Egito ele teve toda uma trajetória de sendo lembrado em algum momento, esquecido em outros momentos, mas o Senhor Deus era com José, e estava nos planos de Deus que Jacó depois se reencontrasse com José no Egito, levasse toda a sua família justamente para o Egito, porque houve fome ali naquela região e só havia realmente alimento no Egito. Então, o plano de Deus de salvar também da extinção a família de Jacó e também auxiliar, na verdade, na formação desse povo, dessa nação. Então foram 75 almas que ali chegaram, e conta nos historiadores que em torno de 2 milhões de pessoas que deixaram o Egito. Mas é importante entender que, da mesma forma que Deus ele usa os ensinamentos que envolvem o povo de Israel para servir de ensinos pedagógicos para a gente, é importante compreender que nem sempre eles tiveram uma vida de escravidão, uma vida de jugo. Não, 430 anos lá permaneceram, mas em torno de 100 a 200 anos eles viveram bem, sim, viveram de forma confortável, aproveitaram do melhor da terra, eles produziam, colhiam e ali criavam os seus animais. E a palavra de Deus nos fala que essas 2 milhões de almas, elas saíram com muito ouro, muita prata enriquecida, absorveram a cultura do Egito. Mas, pastor, qual é o destaque para essa realidade? O destaque é que enquanto eles viviam bem, tranquilos, sossegados, a Bíblia ela nos relata também que eles deixaram de lado alguns dos seus costumes, né? Na verdade, começaram a também se envolver de forma tão aprofundada com a cultura do Egito e acabaram perdendo, deixando de lado a sua própria cultura. Então, depois da morte de José, depois da morte de Faraó, depois daquela identidade que eles tinham com os governantes ali, eles passaram a ser subjugados, eles passaram a ser castigados. Então, mudou totalmente o panorama que lhe eram favorável. E aí, no meio da dificuldade, no meio da crise, no meio do conflito, no meio do sofrimento, eles voltaram para clamar ao seu Deus, voltaram com o coração contrito, voltaram realmente determinado, voltaram com gemidos, voltaram buscando. E o clamor do Senhor, o clamor daquele povo chegou até os ouvidos do Senhor. Quando o clamor chegou aos ouvidos do Senhor, Deus então enviou Moisés, o libertador, e por meio de Moisés tivemos uma série de eventos aí no Egito, diante de Faraó. Um desses eventos aí ficou muito conhecido, que foi o momento em que Deus tirou, matou todos os primogênitos do Egito, mas poupou os primogênitos de Israel. De que forma? Um cordeiro foi imolado, o sangue foi espargido e passado nos umbrais das portas, de sorte que o anjo da morte, quando veio levar os primogênitos no local onde tinha o sangue, que era justamente nos umbrais das casas do povo judeu, ele poupou os seus primogênitos, mas levou à morte todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó. Então é importante entender duas coisas que eu aprendo aí. Quando estamos em momentos em que entramos numa zona de conforto, como é a nossa atualidade, a igreja tende a se acomodar, tende a acabar absorvendo a cultura do povo, a cultura do mundo, a cultura, inclusive, na atualidade do politicamente correto. E crises como essa que estamos passando agora nos remete e nos levam, nos devolve a lembrança daquilo que o
povo de Israel viveu no Egito. Havendo uma necessidade de um clamor maior, havendo necessidade de uma contrição, de um coração arrependido, de nos voltarmos para o nosso libertador, não é mesmo? Da mesma forma que Israel se voltou e Deus enviou o libertador, Deus também está pronto para ouvir a nossa oração. Só que com diferencial, o nosso libertador já veio, por isso a Páscoa significa para a gente também libertação, mas de uma outra abordagem, porque Cristo representa o Cordeiro de Deus pascual que tira o pecado do mundo. Da mesma forma que aquele cordeiro foi imolado e que o sangue foi espargido nos umbrais para proteger os primogênitos e o povo de Israel do anjo da morte, Deus também enviou seu Filho unigênito ao mundo para morrer por nós na cruz do Calvário, e pelo seu sangue espargido nós fomos cobertos com a sua graça e libertos do jugo do pecado, libertos da condenação da lei. Então, para nós outros, para o povo cristão de uma forma geral, significa a morte e a ressurreição de Cristo, que nós fomos redimidos do nosso pecado. Glórias a Deus por isso. Mas diz mais ainda em referência na Rosh Hashanah, no capítulo 11, na parte A, que os judeus traz à memória que neste ano, no ano de 1446 a.C., no mês Nissan, que significa o mês da libertação no calendário judaico, eles foram redimidos do Egito, e redimidos eles partiram para a terra de Canaã. E ainda existe uma outra passagem no livro de Êxodo que traz a afirmação que eles deveriam carregar isso como memória, celebrando sempre ao Senhor e passando de geração em geração. Então, o Pesar trata-se de uma festa judaica com duração de 7 dias, e dentro do Pesar eles têm uma espécie de jantar especial onde eles reúnem a família, o Seder Pesar reúne a família e eles novamente se juntam para celebrar a Páscoa com pão asno e com as ervas amargas, mas com detalhe, para as ervas amargas que deveriam comer primeiro, para lembrar de tudo aquilo que passaram e de como o Senhor foi benevolente, livrando eles da terra do Egito e levando eles a uma nova terra. Glórias a Deus por isso. Então, foram 75 almas que desceram ao Egito, foram livres da fome e de tudo aquilo, da insegurança do deserto. E lá no Egito eles se multiplicaram sobremaneira, eles viveram momentos de fartura, viveram momentos de julgamento, de momento de jugo. Eles clamaram a Deus, Deus ouviu a oração, enviou o libertador, eles foram livres do Egito, caminharam para Canaã, 2 milhões de almas aproximadamente, com muito ouro, muita prata, debaixo da promessa de Deus. Amado de Deus, o que aprendemos com isso? Aprendemos que o mesmo Deus que libertou Israel, ele já enviou o libertador para nossas almas, o libertador e mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus pascual, imolado naquela cruz do Calvário, que tira o pecado do mundo, ele é uma realidade em nossa vida, é o libertador. Então, clame a ele, invoque a ele sobre todo momento agora de conflito, de dificuldade. Vamos nos reunir. De certa forma, estamos como aquele povo, mas estamos reunidos nos nossos lares, né? Cumprindo o isolamento social, mas livres do pecado e com acesso ao céu, mediante o sacrifício vivo na cruz do Calvário. Então, vamos clamar ao Senhor, invocar o Senhor e pedir a Ele que o seu sangue nos cubra, que venha nos revestir, venha nos libertar de toda sorte de males, para que possamos aí também glorificar o seu santo e precioso nome. Então, Pesar significa passagem de um estado de servidão para um estado de liberdade. Livre sou porque Cristo me libertou. Glorifique a Ele e que assim sigamos em nome de Cristo Jesus. Lerri Taotre.